Olá, essa é mais uma entrevista da série de entrevistas voltada ao ensino do PLE, do projeto Produção de Multimeios vinculado ao PLEI UFPB. Estamos aqui com a professora doutora Mariana Scarpinetti, para falar um pouquinho sobre a formação dela. Ela é professora titular do curso de Letras UFPB, vinculado ao Departamento de Língua Portuguesa e Linguística, do Centro de Ciências Humanas, Letras e Artes, professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Linguística e Ensino, vinculada à linha 2, Teoria Linguística e Métodos, professora auxiliar do Programa Linguístico Cultural para Estudantes Internacionais. Tudo certo, professora? Tudo certo. Você poderia falar um pouco da sua área de pesquisa para o pessoal que está ouvindo, conhecer você melhor? E como e por que a senhora escolheu essa área? Ok. Primeiramente, é um prazer poder estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência, da minha vivência em linguística e em português como língua adicional. Eu acho que é uma contribuição muito grande, não só para quem nos assiste, mas também para a gente que faz parte, né, e que acaba, de certa forma, colocando um tijolo ou outro nessa construção aí maior. Então, eu fico extremamente honrada de poder fazer parte desse momento, certo? Especificamente sobre a pesquisa que eu desenvolvo, a área em que eu estou inserida, eu faço parte da semântica, tá? E aí, não entrando nos méritos teóricos, porque realmente são extensos, vocês bem sabem, mas eu desenvolvo um trabalho em semântica numa perspectiva de centro, vamos dizer assim, de meio, entre a semântica lexical e a semântica cultural, tá? E aí isso tanto se aplica ao ensino de português como língua materna e também o ensino de português como língua estrangeira ou como língua adicional, como for mais preferível aí alcunhar. Certo. Professora, na sua opinião, como a semântica ela pode contribuir para a área de português como língua adicional? Tá, essa pergunta ela é interessante porque tem a ver inclusive com o finalzinho da pergunta anterior que eu não respondi, porque eu escolhi essa área. A semântica, eu acho que ela acaba que dá conta, ela é um universo muito grande dentro da linguística e ela é extremamente democrática. Eu gosto dessa característica da minha filiação teórica, certo? Mais abrangente. Porque ela nos dá a oportunidade de fazer trabalhos de interface com outras disciplinas dentro da linguística. A gente pode pensar na pragmática, né, como essa irmandade com a semântica, a gente pode pensar em estudos gramaticais, a gente pode pensar em estudos do discurso, na área do discurso, e a semântica ela acaba que pode andar em paralelo com cada uma dessas outras disciplinas. Então, há uma grande possibilidade de estudos em interface. E tudo que tem a ver com a língua e o ensino me trazem um deslumbre. Eu gosto disso. Desde que entrei na graduação, é uma preferência minha. Eu gosto dessa parte mais aplicada, voltada para o ensino, então as perspectivas voltadas para o ensino, certo? E então, nesse sentido, eu não só me vi impelida a fazer parte, né, desse grupo, como também a pensar de modo mais articulado na semântica para o ensino de português como língua adicional, porque a mesma produtividade que a gente encontra dessa perspectiva para a lógica do português como língua materna, já que a gente está tratando da significação, do sentido, né, vamos colocar no lato sensu aí teórico, a gente também pode fazer um bom uso, um bom proveito para a vertente estrangeira, né, de ensino. Muito bem. Professora, agora focando no PLEI. Sabemos que ele está intrinsecamente ligado à sua vida acadêmica. Isso. Visto que você já participou do PLEI na época de graduação, né? Uhum. E agora atua como colaboradora do programa. Gostaríamos de ouvir sobre essa sua experiência. Ok, vamos lá. Como tudo começou. Tudo começou. Sim, fazer essa retomada aí. Quem é do meu tempo vai entender a referência, senta que ela vê a história. Eu sou do seu tempo. Então, eu me sinto um pouco numa metáfora maior de cidadã do mundo, cidadã da UFPB. Eu acho que durante a minha graduação eu flutuei por diversos projetos
possíveis de existir dentro da universidade. Eu fui Probex, eu fui Prolicem, eu fui monitora, eu fui PIBIC, eu fui PIBID, eu fui monitor estágio. Então onde tinha possibilidade de entrar, eu entrei. Então eu sempre fui muito fluida nesse espaço. E aí, nesse caminho de participação, de projetos dentro da universidade, eu conheci o Play e quase finalizando a minha graduação, lá pro 2008, mais ou menos 2007, 2008, 2009, foi quando eu conheci o Play e o formato era diferente, apesar de, na prática, serem alunos de graduação que, de fato, exerciam a docência. E os professores do curso estavam ali na gerência, né, na administração do espaço, mas foi fazendo parte de projetos inseridos no Play que eu conheci o Play e ali me apaixonei, a ponto de, numa definição aí de continuidade de carreira, eu terminar minha graduação e já entrar no mestrado com um trabalho de pesquisa em português como língua estrangeira, né? Não tinha essa nomenclatura na época de português como língua adicional. Mas eu já caminhei para isso em semântica, por reflexo do Play da minha entrada, né, e permanência lá. Então eu entendo como uma parte extremamente significativa no meu processo formativo. E ele não só funciona como uma chave que abre portas de perspectiva mesmo, de atuação, mas também uma oportunidade da gente vivenciar, da gente experienciar que em outros espaços, ainda aqui nessa nossa realidade mais regional, a gente não encontra. Sim. Professora, eu fiquei curiosa, né, com a senhora falando da experiência no Play. Qual a maior diferença que a senhora encontra do Play na época que você participou e hoje em dia? Eu acho que a gente tem primeiro, um reconhecimento maior enquanto programa, enquanto espaço consolidado com um propósito definido. Então a gente tem esse contorno. Na minha época o Play era... Play, o que é Play? Aperta o Play? Play. Então, se a gente sente isso hoje, no meu tempo era ainda menor. A gente atendia um número infinitamente menor de estrangeiros. Então, eu acompanhei uma turma de pré-PEC, na época era só PEC-G, e essa turma, ela tinha uma turma grande, que a turma tinha seis alunos. Então, a gente tinha uma quantidade muito menor de alunos, a gente tinha uma visibilidade ínfima, né, no departamento, também no espaço universitário, e além disso, a gente não tinha, a gente fez parte na época do grupo, vamos dizer assim, intraacadêmico, que autodidaticamente começou a construir o que se entendia por português como língua estrangeira. Então a gente tinha poucas informações, não existia nada muito forte. A gente tinha tinha o Celpe Braz, o grupo de Almeida Filho e o das instituições da UNB, que já é consolidado, mas a gente ainda assim não tinha material próprio, a gente partia do zero em tudo. O nosso grupo também de atendimento era bem menor. Então, vamos dizer assim que a gente funcionou como os rudimentos do que a gente tem hoje, certo? Nesse sentido. Isso que a professora falou do grupo de atendimento ser menor é engraçado, porque hoje nós temos 18 professores no Play e quase o mesmo número de alunos. Então fica... De alunos pré-PEC. Pré-PEC, exatamente. Que é só um grupo atendido. Então, se a gente for pensar no macro, né, nos outros tipos de cursos oferecidos, aí a gente triplica. Verdade. O que significou para você voltar para o Play, não mais como aluna, mas como professora universitária? Eu não sei, é um misto, tá? Então vamos lá. Ao passo que eu me sentia meio aqui, que eu conheço a minha casa, já chego abrindo a geladeira, sabe aquela coisa assim de não sou visita. Eu acho que tem muito esse empoderamento, para usar um termo clichê, mas há muito esse empoderamento de aqui eu não sou visita. Só que eu fiquei um tempo longe
Porque eu fiz meu mestrado em português como língua estrangeira, mas meu doutorado foi em português como língua materna. Porque eu não conseguia vinculação no andamento no meu percurso, né, de formativo, eu não consegui uma vinculação com o Play no formato que estava. Então eu fui me distanciando e eu não me via mais nesse espaço desenvolvendo uma pesquisa, apesar de amar muito. Então eu rompi e fui para a língua materna e isso me distanciou. Então quando eu voltei para o Play, eu não só não me senti em casa por não ser mais uma visita, como também eu me vi num conflito do boom de conhecimento produzido, do boom da explosão de novos caminhos abertos, de novas redes de contato. Então, me trouxe uma certa insegurança nesse sentido de, peraí, calma, é diferente. A gente saiu de uma casinha de tijolo para agora a gente ter um prédio. Eu acho que numa metáfora aproximativa é isso. Sabe aquela coisa de programa de televisão que leva o sujeito para visitar sua casa no passado? Só que ele é famoso e aí agora ele tá voltando para sua casa no passado e vê, ai, a minha casinha. Então, eu me senti aquela pessoa que voltou à rua antiga, que foi visitar a rua antiga e disse, peraí, mas aqui é o terreno, mas não é mais assim, a casa não é mais essa. Mudou. Então, professora, eu acho que essa pergunta vai se vincular muito com o que a senhora falou agora. Como funcionava a utilização de materiais didáticos na época que você era professora em formação no Play? E hoje em dia, olhando, né, nos orientando, você acha que as abordagens mudaram ou ainda existe uma semelhança com o que vocês faziam antes? Tá. Com relação ao uso de materiais didáticos, não é nem ao uso, é a existência de materiais didáticos. A gente tinha poucos e eles mais ou menos ditavam um caminho pedagógico que a gente seguia e metodológico que a gente seguia. Então a gente tinha o Avenida Brasil 1 e 2, tinha o novo Avenida Brasil, que na minha época tinha sido recém lançado, e a gente tinha o Bem-vindo. E aí o Bem-vindo era um material do momento, certo? Ele trazia, inclusive, isso 2009, 2008, então ele trazia uma versão digital. Ele já trazia... Que tecnológico! Era extremamente tecnológico. Então ele já trazia essa versão digital que a gente também poderia acessar como um material de apoio, certo? Só que, além de poucos e limitados, a gente não conseguia, e é um problema que persiste, a gente não conseguia trabalhar como um curso de línguas costuma fazer, que é adotar um material e aí os alunos, a gente não tinha como fazer isso, porque o grupo é heterogêneo em vários aspectos, não só enquanto línguas faladas, mas também enquanto realidade econômica, socioeconômica, né? Então a gente fazia recortes. Então, o material que a gente utilizava, ele também era uma elaboração própria do programa, cada um elaborava e elaborando, a gente fazia com base nesses materiais. Então a gente passava na peneira da perspectiva que a gente acreditava ser mais adequado, que era o viés comunicativo, de abordagem comunicativa, de ensino de línguas. Ele era o mais realista, inclusive porque a gente já era posto aplicador de Sofibras na época. Então era uma realidade possível de ser aplicada e a gente ia fazendo o quê? O recorte desses materiais diversos e fazíamos muito a adaptação de materiais em língua materna. Eu lembro que existia um caderno do EJA, da rede pública, que trazia não exercícios, era um caderno de textos utilizados para os diferentes grupos atendidos no EJA. E eram textos muito bons que tinham uma cara de elemento provocador do Sofibras. Então eles tinham aquela cara de material de direcionador. Então a gente pegava aquele material e desenvolvia perguntas aos moldes do Sofibras e também num ajuste, uma adequação mais
dinâmica, né, para introduzir gramática, leitura, escrita, o trabalho com a oralidade, né, com a escuta. Então a gente fazia essa mescla, tá? Então a gente primeiro não tinha uma variedade de materiais, eram poucos e aqueles representavam bastante o ensino de português. Eles tinham uma perspectiva comunicativa já, porque fruto, né, do efeito retroativo, como a gente conversa bastante, do Self-Braz. Mas ainda assim a gente não considerava como de fato tão adequado aos padrões de ensino de português como língua estrangeira que a gente desenvolvia na época. Então, basicamente, a gente fazia o que vocês fazem hoje. Resumindo. A senhora trabalhava com a aplicação do Self-Braz nessa época? Trabalhava, não aplicava, né? Com monitoria, com assistência, a gente não aplicava. O Self-Braz, mas participava de toda a logística. Ela trabalha como uma aplicadora do Self-Braz agora, tá? Só para deixar clara a pergunta. Professora, eu acho que essa vivência no Play, eu não sei se a senhora foi professora também de português como língua materna nas escolas? Foi sim. Então, você acha que essa vivência que você teve no Play ajudou você também a reformular, digamos assim, as suas aulas de português como língua materna? Com toda certeza. Eu cansei de utilizar, eu fui professora da educação básica, no ensino fundamental, né, e no ensino médio. E eu cansei de usar as elaborações, os materiais que a gente preparava para estrangeiro em aulas de língua materna. Agora, o que muda é a perspectiva, não só o olhar, né? O direcionamento que a gente dá a esse material, a gente faz essa readequação, esse ajuste, e também a gente parte do pressuposto de que, no caso da língua materna, a gente compartilha de uma mesma cultura. Então entra aí o aspecto cultural com muito real, assim. Então a gente não precisa estar sempre dando destaque para os aspectos culturais para poder gerar a compreensão, a aprendizagem, a aquisição da língua. Então muda a perspectiva. Agora funciona demais como um elemento autorreflexivo pro estudante. Ele vê a língua numa perspectiva diferente, assim como funciona pra gente quando a gente está elaborando material, né? Vocês que nos assistem, que trabalham com isso, certamente encontram também, se veem nesse espaço de se rever enquanto sendo aquele especialista na língua. Porque você não pode olhar enquanto elaborador com um olhar de nativo. Você tem também que se colocar com um olhar de estrangeiro, aquele que não conhece. E isso é fantástico. Eu adoro essa parte. Na sua opinião, qual o maior desafio do ensino do PLA hoje? Acho que a gente pode falar em desafios. Não tem como não pluralizar isso, porque são esferas de desafios, de conflitos diferentes que a gente encontra. Eu acho que uma das maiores dificuldades está na questão da formação. A gente tem, estamos numa realidade muito mais promissora. A gente consegue olhar com uma expectativa muito maior para o amanhã, porque o que se tem hoje enquanto realidade teórica e epistemológica de português como língua adicional, enquanto visibilidade, né, dessa vertente de língua, enquanto também locais de atuação, é muito maior do que o que se tinha há 10 anos. Isso aí é inquestionável. Há 5 anos, o que dirá 10, né? Então a gente consegue ver que a curto prazo a gente tem tido avanços muito significativos. Mas ainda assim eu acho que a gente anda a passos lentos na questão da formação desse professor. A gente trabalha num caminho totalmente autodidata. A gente precisa estar buscando fontes, a gente precisa estar construindo a nossa própria matriz curricular pedagógica de professor de português como língua estrangeira, se utilizando do que a gente tem no nosso curso de letras português,
ou então de um caso, né, temos muitos de professores de francês, de inglês, de espanhol, que têm essa formação em língua estrangeira e que trabalham com o português, né, como língua adicional, mas a gente faz uso dessa nossa formação, dessa graduação, com junção de outros espaços, para poder se constituir enquanto sujeito apto a desenvolver essa prática de ensino de português como língua adicional. Porque, fora isso, a gente não tem temos, acho que umas 4 instituições, uns 4 espaços formativos, graduações específicas em português como língua estrangeira, mas não é tão acessível como a gente queria que fosse. Sim, com certeza. A gente precisa sair da nossa cidade, do nosso estado, para poder ter essa formação ainda. Isso. Eu acho que no contexto da UFPB, nós cursamos uma disciplina da professora sobre o ensino de português para estrangeiros, só que foi uma disciplina optativa. Então, nem todos os estudantes de letras que estão se formando terão a oportunidade de sequer conhecer essa área. E saber que tem esse caminho também, Sim, né? porque é uma área em grande emersão, né? Muito emergente e muito interessante, né? Porque não só para aqueles que querem dar aula para estrangeiros, mas também para quem quer dar aula de português como língua materna também. É uma reflexão, é uma nova forma de você enxergar o português. Então eu acho que é algo que deveria ser mais trabalhado e abarcado. E demanda uma tecnicidade. Eu acho importante dizer isso, porque é natural, e aí trazendo o aspecto cultural novamente, a gente tem uma perspectiva, no geral, de desenvolver ofícios sem a tecnicidade necessária. Então é muito comum a gente ter alguém dando reforço de português porque gosta de português na escola. Então a gente vai trabalhando dessa forma porque eu posso falar sobre, ensinar sobre, eu posso encaminhar pedagogicamente. Mas na realidade não funciona. A gente precisa de uma sistematicidade, de uma tecnicidade que apenas cursos, formações adequadas nos dá para que a gente tenha os traquejos e faça um manejo adequado daquele conhecimento e também da transmissão dele. Então, por isso que é muito importante a gente falar, não que não funcione, a gente está aí com o exemplo, né, do Play enquanto espaço colaborativo de formação, a produtividade, a excelência com que desenvolve, né, e aí puxando sardinha para o nosso lado, claro, mas ainda assim é pouco. Muito pouco. Eu acho, porque tem muita gente aqui na UFPB que não sabe o que é o Play, não sabe nem que existe um português como língua estrangeira, não vê isso como uma área a ser seguida, ou mesmo que exista. Por que alguém ia querer aprender português? Isso, não é? Isso. Realmente. Professora, agora considerando a sua afinidade, né, com as pedagogias interculturais, que dicas a senhora poderia dar para os novos professores da área conseguirem trabalhar a cultura como algo intrínseco à língua e não como apenas uma temática específica da aula? As questões culturalistas, elas são bastante variadas, né? Então a gente tem diferentes olhares, né? Diferentes falas a respeito da cultura. Especificamente eu sou adepta do encaminhamento em que a cultura e língua são indissociáveis. Eu acho que a língua enquanto representação da cultura e esse elemento de transformação, inclusive, do que se entende lato sensu como cultura, é uma perspectiva bastante enriquecedora para a nossa prática, né? para a nossa realidade de ensino de português como língua estrangeira. E eu acho que não tem como a gente não pensar no aspecto cultural dentro do ensino, né, na perspectiva de ensino de português para estrangeiros. Não tem como a gente não pensar, certo? E aí essa cultura, ela se manifesta de diferentes formas, desde quando a gente está ensinando o aspecto gramatical, até quando a gente está ensinando o que se entende enquanto mais prototípico de uma cultura, uma festa popular no nosso país. Tudo isso é cultura. E aí, para que a gente trabalhe, a gente tem que ter sempre em mente
e respondendo a pergunta, um professor de português como língua adicional, ele precisa ter sempre em mente o que a professora Regina Célia, da PUC, ela fala. Ela diz, a cultura ela precisa ser percebida como contexto, como assoalho, palavras minhas, parafraseando a professora, como esse assoalho de construção da nossa língua. Quando a gente entende isso, a gente quer fazer com que o outro não aprenda só a língua. Sabe aquela coisa, é um exemplo que ela cita, inclusive, aquela coisa de cursinhos de língua que dizem, venham para aqui para o meu país que você vai aprender língua só estando aqui, porque você vai estar inserido na língua e aquilo vai passar como se por osmose. Na realidade não é isso. A aprendizagem, a aquisição, quando ela é perpassada pelo reconhecimento, ou melhor, reconhecimento da cultura que consolida aquela língua, ela é muito mais garantida. Eu entendo a língua a partir da cultura. A gente não fala o que a gente fala, a gente não usa o léxico como a gente usa. A gente não... Ai, a semântica como sempre, mais de uma vez. Estou trazendo a semântica como sendo esse grande caldeirão de possibilidades, né? Então, a gente não consegue... o aluno ele vai conseguir realizar a língua, adquirir essa língua, quando ele compreende que essa língua ela imprime uma cultura, certo? Que tem a ver com aspectos sociais, antropológicos, filosóficos, históricos de um povo, e no caso da nossa nação, né? Do português brasileiro. Eu não sei se a senhora já viu, mas teve um aumento assim, muito grande de pessoas brasileiras aprendendo coreano. Sim. Isso por causa da cultura coreana, das séries, dos cantores, e depois que eles se apaixonaram pela cultura, eles começam a aprender a língua, e uma língua muito distante, e eles não precisam nem sair do Brasil para isso, eles aprendem aqui por vídeos, por textos, gramática, eles vão atrás disso e aprendem a língua mesmo. Isso. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a teoria que a professora falou, e era só esse comentário. O meu comentário era no seguinte pensamento. Muitas vezes, quando a gente pensa em Brasil e sobre a cultura, vem à nossa mente, por exemplo, o carnaval, floresta amazônica, e muitas vezes as nossas aulas servem, mesmo que não seja o nosso objetivo, mas servem como algo a reforçar esses estereótipos. Então, eu queria saber como você acha, de acordo com a sua formação, que a gente pode trabalhar a cultura na nossa sala de aula e português como língua adicional. Eu acho que tem um caminho que uma adesão particular, eu acho que problematizar é um caminho que gera um resultado muito melhor, no sentido de desconstruir essa mentalidade preconceituosa, xenofóbica sobre um povo, qualquer que seja. Quando a gente evitar de falar sobre, por exemplo, carnaval é Brasil, Brasil é carnaval. Lá fora, agora a gente entende o carnaval no aspecto da carnavalização, em que especialmente os corpos femininos, eles são o elemento representativo desse aspecto cultural. Mas a gente sabe que o carnaval não é isso. Enquanto manifestação da cultura, sim, ele é marca do nosso povo, mas o reconhecimento dessa festa para fora, ela é totalmente enviesada. Aí o que a gente faz nas nossas aulas de português como língua adicional? Não vamos falar sobre carnaval, porque carnaval não tem nada a ver, não. A gente problematiza. Eu acho que a gente traz esses elementos, a gente escuta o que os estrangeiros têm enquanto concepção formada, mentalidade formada, ou não, que às vezes não tem, e gera troca. No meu país, assim funciona, a gente faz isso. Então você simplesmente destaca um elemento de conexão intercultural, desfaz estereótipo e não deixa de tratar. Então é um caminho que eu acho que ele é muito, muito melhor. E tem muito a ver até com um aspecto mais psicológico mesmo, de evitar falar sobre o problema não desfaz o problema. Esconder o problema não faz com que o problema deixe de existir, a gente potencializa o problema. A gente precisa jogar a luz e tirar o pó
para poder, se possível, enfeitar de outro jeito. E aí você dá o contorno necessário. Esse eu entendo como um caminho indispensável. Por isso que a minha defesa da pedagogia intercultural como sendo um caminho produtivo nas aulas de português como língua adicional, para qualquer tópico que seja teórico que você queira ensinar. Obrigada, professora, por essa fala. Eu acho que vai iluminar muita gente aí que assistiu esse vídeo. Você acha que os materiais didáticos no mercado atual estão alinhados com essa abordagem intercultural? Eu acho que a gente tem muito material, inclusive tem, porque eu não me recordo o nome que eu vi en passant, um material que ele é todo elaborado em cima do viés cultural. Ele é todo elaborado em cima do viés cultural. Ele não tem uma publicação como esses outros livros didáticos que a gente encontra, ele é muito como um material que vocês no Multimeio produzem, mas como a pedagogia intercultural ela já entrou consubstancialmente nessa realidade de português como língua adicional, apesar do CELPE-BRAS ainda ditar, meio que parametrizar, e a gente sabe disso, o caminho pedagógico, né, em salas de português como língua adicional, as teorias de enfoque cultural elas têm se mostrado relevantes e consolidadoras da aquisição, da aprendizagem. Então, os diferentes espaços, aí não é só para português como língua adicional, línguas estrangeiras como um todo. Então, falar sobre ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras sem trazer esse aspecto intercultural hoje é meio que inexistente. Então, a gente sabe que é um caminho. E os materiais sabem disso, porque quem consome esses materiais. Então, eles se adequam, eles se ajustam, certo? Então, a gente tem sim, mas eu sou da perspectiva de que material didático, ele é apoio, ele não é regra a ser seguida. Então, analisar ou avaliar um material didático e colocar numa balança de serve ou não serve, eu acho que é um caminho totalmente fadado ao fracasso, porque ele serve e não serve, vai depender de quem faz uso. Eu entendo que, inclusive eu falo isso na minha dissertação, porque eu fiz análise de material didático do livro Bem-vindo. E aí eu disse, eu acredito que existe um pouco de, é como se houvesse um acordo tácito entre aquele que faz uso do material e o próprio material, de você sabe que não precisa me usar com exclusividade, você sabe que eu não vou dar conta de tudo. E o professor, eu sei que você não dá conta de tudo, eu vou te usar com a plasticidade necessária. Entender o material necessário, o material didático como sendo esse elemento com plasticidade, para que a gente formule, reformule, retire, acresça, como for necessário. E é isso que a gente tem. Eu acho até porque o material ele vai dar, né, essa ajuda, esse apoio, mas você, o professor, ele só vai conseguir ver se vai servir ou não quando ele vê a turma dele. Porque cada turma é diferente, então vai ter que reformular o material. Às vezes, uma atividade que você trouxe serviu para uma turma, para outra não dá certo. Então é algo meio fluido mesmo, que vai depender de como o professor vai utilizar. Faz uso disso. Certo, professora. Para finalizar, a gente queria que você desse um conselho para os estudantes de graduação que estão interessados a entrar na área do PLA. Dentre muitos conselhos que um estudante interessado, né, um curioso por essa área poderia receber, eu acho que um muito válido, apesar de clichê, é coragem. E por que coragem? Porque é uma caminhada muito, às vezes, solitária. E aí, como é uma caminhada solitária, há uma tendência a querer deixar. Mas não deixa, continua, segue. E a gente vai construindo, a gente vai fazendo conexões diferentes. E uma hora, quando a gente olha, a gente alcançou, subiu um degrau a mais e entrou. Então a gente precisa ter coragem. Então esse conselho é muito importante para a vida, não só para a questão de seguir veredas novas aí, acadêmicas, né? Então a coragem é fundamental. E também não abra mão, não perca de vista a oportunidade de criar conexão com pessoas. A gente precisa se vincular, a gente precisa estar com o olho aberto para enxergar possibilidades de conexão
com pessoas que nos elevem a outros espaços de conhecimento, a outros espaços de formação e também a outros espaços de atuação. É muito normal, e eu não vou me estender muito nisso, que na nossa área, na área docente, os cursos de licenciatura formem profissionais com uma baixa autoestima por conta da desvalorização do mercado. E aí a gente precisa trabalhar isso para que a gente tenha uma autoestima renovada e a gente se entenda como sendo indispensável. Então a gente se enxerga como indispensável. Então essa seria, eu acho que a minha fala, muito mais humana do que técnica para quem quer aí desbravar, né, o português como língua adicional, se entender como um sujeito indispensável nesse espaço aí de conhecimento de uma nova língua. Ai, professora, muito obrigada por essa fala, por essa entrevista. Eu adorei conhecer mais sobre a senhora, sobre tudo que você estuda e aplica. E eu queria agradecer a vocês que estão assistindo e a senhora por essa entrevista. Sim, foi ótimo. Obrigada, professora. Eu é que agradeço, gente. Obrigada por essa oportunidade. Que vocês possam aí não perder de vista esses conteúdos, essas informações que o pessoal do projeto, né, de multimeios tem ofertado gratuitamente. Isso é maravilhoso. Então, muito obrigada e nos encontramos numa próxima.